mistério do carro. Hoje eu vou trocar um pouco do assunto, depois eu volto para falar mais de Mateus 24, mas hoje eu vou falar uma outra coisa, né? Porque muitas vezes acontece o seguinte: a gente vai falando desses assuntos escatológicos, tem gente que entra em parafuso, né? Tem gente que entra e fica com medo, fica com isso e com aquilo. Primeiro, é normal, porque o medo, ele é um instrumento que Deus colocou no coração do homem para proteger, para autodefesa, proteção, né? Para não sair fazendo besteira. Então, pessoas que não têm medo são extremamente esquisitas, né? Todo mundo tem medo. Ou se não tem medo, eu acho que pode ser até um probleminha, que é uma doença. Eu não tenho medo. Todos têm, né? Tanto que a palavra que mais Deus fala para os seus escolhidos é: não tenhais medo. São 366 vezes, se eu não me engano, na Bíblia. Então, é uma coisa que todos que andam com Deus têm. Mas o Senhor nos ensina a vencer os medos, a pensar, raciocinar, entender, a fazer, agir por fé e superar o medo, né? Mas a gente tem isso, né? Então, o que o Senhor me colocou no coração hoje foi de fazer seria uma leitura orante do Salmo 22. O Senhor é meu pastor, mas, como vocês podem ver, não tenho Bíblia na mão. Uma leitura orante sem a palavra é meio complicado, mas eu vou falar sobre, né? Que aí vocês vão parar para entender. Eu acho que tem muita gente que não entende exatamente aquela palavra, não. Vamos começar, né? Eu vou de cabeça, quem tiver com a Bíblia aí vai rezando. Se pular alguma coisa, o Senhor sabe, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a primeira palavra, o primeiro versículo é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, é uma profissão de fé. A primeira palavra do Salmo é uma profissão de fé. Então o Senhor nos chama a ter fé, a agir com fé, a estar em Deus com fé. Não adianta se você estiver de uma outra forma, ou de uma outra forma não serve, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me vai faltar é porque você já tem uma certa ciência, um certo conhecimento da providência divina que vai te ajudar nas coisas que você precisa realmente. O Senhor não lhe faltará, como jamais faltou a um servo seu, tá? Sempre foi a sua providência em todos os casos, 100% dos casos, né? Sempre aconteceu isso. Depois, o Senhor, meu pastor, nada me faltará, em verdes prazo me faz repousar. Então o Senhor sabe que a vida é dura, ela é complicada, e Ele sabe que nós de tempos em tempos necessitamos de um repouso, né? Em verdes prados me faz repousar, em um local agradável, verde, calmo. O Senhor sabe que a nossa alma precisa desses momentos de repouso. Até você ter encontros com Deus, você tem que entrar neste local do repouso, aquietar o seu coração. É um momento que o Senhor fala acalmar. O Senhor, é como se o Senhor estivesse falando agora para você. Presta atenção, fecha os olhos. O Senhor está te falando para você agora: pacienta-te, acalma-te, né? Calma-te. Então, nesse local o Senhor te fala isso. Depois que o Senhor te fala isso, te levou nesse local para você poder descansar, é para você refazer as suas forças. Então o Senhor sabe que você precisa disso. O que Ele fala depois, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, em vez de prazer me faz repousar, junto às águas refrescantes Ele me leva. Mas já está no descanso, por que Ele fala isso? Não faz sentido. Mas não, você tem que entender que o Senhor não quer apenas que você descanse. Leve você junto às águas refrescantes. Isso Ele está querendo dizer que Ele vai levar você para perto dele,
essas águas refrescantes não são águas que ele realmente quer falar. Isso é o Espírito Santo, aquilo que realmente alivia a sua alma, né? Então o Senhor quer que você tenha um alívio na sua alma e que seu espírito seja refeito no poder do Altíssimo, junto às águas do Senhor. Você tem que entender o que ele está falando. Depois, aí eu já esqueci deve ter uma frase aí que eu estou esquecendo. E aí depois ele tem uma frase que parece que muda totalmente o conceito, que ele vai falar, ainda que eu ande pelo vale das trevas, pelo vale escuro, em outras traduções, mas a tradução inicial não é nenhuma nem outra. A tradução inicial é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Oh meu Deus, aí complicou. O que quer dizer isso? Vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte, você tem que entender. Aí você vai ter que entender um pouco quem foi que falou e o que ele estava vivendo. Quem falou foi, esse salmo é um salmo de Davi, o preferido dele até. Davi, quando começa a sua carreira com Deus, vamos chamar assim, né? Um menino, primeiro ele ataca e acaba com Golias, em nome do Senhor, um garotinho de 14 anos, depois a gente conta essa história direito, é impressionante. Mas ele continua, ele começa a entrar no serviço de Deus, Deus começa a falar com ele, chamar ele, essa coisa toda, até que Deus o chama para ser um novo rei, no lugar de Saul, que Saul desobedeceu frontalmente o que Deus falou, e Deus tirou a sua eleição dele, né? Ao fazer isso, ele tirou o rei, Deus sempre coloca um novo escolhido, e o escolhido era Davi. Mas Saul, não. Quem ia tirar de Saul, o rei, né, o reinado dele? Ele começa a perseguir Saul, a tentar matá-lo. E ele foge, né? E ele foge para um local que é muito interessante, que é um vale que a maioria das pessoas não conhece, mas é um vale que fica entre Sodoma e Gomorra. E tudo à volta nesse vale é morte, né? Não tem nada vivo nesse vale, porque Deus, quando destruiu Sodoma e Gomorra e as 5 cidades, não sobrou nada. E até hoje esse vale é vale de morte, é um vale que só tem enxofre, só tem sal e enxofre, não tem criatura viva nesse vale, né? Vale da sombra da morte. Lá o Senhor protegeu o seu servo Davi. Como assim? Como é que ele sobreviveu? Aí eu vou dizer para vocês, para os que não sabem, né? No meio do vale da sombra da morte, no meio do vale de Sodoma e Gomorra, tem um valezinho pequenininho, um local retirado, um retiro. Você vai ter que entender a graça desse nome, né? Deus sempre fez a mesma coisa sempre. E nesse vale existe vida. No meio de toda a morte, daquela região toda, que é grande, tem um valezinho que tem um riacho. E nesse riacho tem todo arborizado, cheio de vida, árvores, comida, tudo. E nesse local que Deus levava Davi para se proteger durante o tempo das perseguições todas de Saul, né? No meio do vale da sombra da morte. Então vocês agora já estão entendendo um pouco do contexto do que Deus está fazendo. Mas isso não. Aí tem um contexto maior. Como assim? Depois ele vai ter umas outras dicas. Você só vai entender se você ler o que está depois disso, né? Que aí que ele vai falar assim: vosso
Ainda que eu ande no vale do sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Então, o amparo de Davi no tempo da sombra da morte, ou seja, no pior da provação, o báculo é um cajado, né? O cajado de Deus, o pastoreio de Deus, a ajuda de Deus é o que sustenta Davi. Deu para ver onde quer chegar? Aí depois que ele fala isso, né, você vai ter que entender que a provação de Deus vai chegar ao limite desse vale. Se você quer seguir a Deus, se você for seguir a Deus, você sabe que você vai ser provado até no vale da sombra da morte. E o Senhor vai te, né, deixar chegar lá para você falar: o vosso bordão e o vosso báculo são o meu amparo. A morte, a maioria das pessoas tem medo, é óbvio, mas o Senhor é o Senhor da vida e da morte. Ele controla as duas coisas. Mesmo que eu morra, o Senhor pode me fazer reviver. Só vai falar isso quem tem fé, né? Então eu sei que as provações que vêm, elas vêm na medida certa que eu possa suportar, passar a viver e passar por tudo isso, para que eu saia do outro lado do vale do sombra da morte. E se eu quero realmente servir a Deus, ser um servo a todo vapor, eu vou passar por esse vale. Vou. Vou. Né? E ao passar por esse vale, você vai ser provado nos seus medos mais internos, em toda a situação, mas no âmago. Por isso que ele fala no vale da sombra da morte. Tá vendo? É lá no fundo, né? Os servos de Deus são provados nesse nível, né? Se você não é provado nesse nível, você vai ser. Um dia vai ser. Não tem jeito. Mas o interessante é o seguinte: ele deixa você ser provado nesse nível porque tem a saída do outro lado, né? Vosso bordão, vosso báculo são meu amparo, ou seja, estou seguro no Senhor, né? E depois ele fala o quê? O Senhor prepara para mim uma mesa farta à vista dos meus inimigos. Por que ele diz isso? Porque o Senhor, né, gosta de fazer o seguinte: ele deixa a aprovação vir para você, ele deixa as pessoas virem te atacar, ele deixa as pessoas te azucrinarem, fazerem todo o mal, né? O Senhor deixa até a hora que o Senhor fala: basta, meu servo foi aprovado e foi achado digno de mim, então agora basta. E ele muda a situação. O mudar a situação, ele muda de forma avassaladora. Isso quer dizer isto: o Senhor me prepara a mesa à vista dos meus inimigos. É uma mesa farta. Ou seja, o que quer dizer isso? A mesa é as necessidades todas que a pessoa tem, e o Senhor dá todas as necessidades que aquele servo precisa. E é tão maravilhoso isso, que isso ele faz para que os outros vejam que aquela pessoa é servo dele e que ele foi provado e que ele passou. E que as pessoas que estavam atacando vejam o seu erro e mudem de vida. Então o Senhor usa até as provações de um servo de Deus, né, para converter os que estão no mau caminho. Porque eles vão ver com seus olhos a vitória de Deus naquela pessoa. Deu para entender? Então, por isso que ele fala: o Senhor me prepara uma mesa à vista dos meus inimigos, né? Depois, qual é a frase que vem? Andarei com o Senhor por longos dias. Andarei nos átrios da casa do Senhor por longos dias. Tem gente que acha que isso o cara vai ficar dentro da igreja. Não.
Isso aí é que você vai andar junto com Deus, átrio da casa do Senhor. Qual é o átrio da casa do Senhor que não seja o próprio, coisa mais santa dentro da casa de Deus, né? É, sem dúvida, aquilo onde o Senhor fica, né? O sacrário. Dá para você ficar dentro do sacrário? Não. Então como é que é isso? Quer dizer que você vai andar dentro do coração de Deus. Isso que quer dizer. Andarei nos atos da casa do Senhor, no âmago dela, no coração de Deus, por todos os dias de minha vida. O que é isso? É a resposta última de Deus, né? Ele foi provado, ele vai andar ele vai andar comigo e eu vou andar com ele. Ele é meu povo e eu sou o seu Deus. É a resposta do começo da oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Final, o Senhor respondendo: andarás comigo no átrio, no meu coração, o resto de tua vida e de tua eternidade. Átrio da casa do Senhor. É aqui em rumo à eternidade. Esse salmo eu sei dele bastante porque ele é meu salmo de vida. Então, conheço ele bem. Por isso que eu sei a maioria das falas de cor, senão não saberia. Então o Senhor está querendo mostrar, né, que a gente tem toda uma vida junto com Ele. O Senhor é vida e quer que você participe dessa vida. Então leia esse salmo de forma de oração. Cada uma das coisas tem um momento e um significado para você durante esse salmo. Tá bom? Paz e bem.